E estamos começando mais um vídeo no Infinitim. Eu sou o Mário E eu sou Everson. e hoje tem gameplay. Gameplay de qual jogo, meu irmão? Bom, a gente já tá na thumb, a gente já avisou que vai ser do FIFA, né? Do FC Então, 25. os fifeiros se preparem, porque vamos ver o que nós vamos falar aí. E hoje a gente vai dar dicas de como começar no FIFA. Comprou o jogo, instalou, entrou no Ultimate Team. O Fazer o quê? que a gente faz? Primeiro, o que tem que não pode esquecer? Quais são os primeiros passos? Mas antes de ir pro vídeo, meu irmão, Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, curtir, mostrar para os amigos, WhatsApp, passar para o pai, para a mãe, para a avó. E vamos para o vídeo. bora lá. Então a gente tem na tela o Footweb. web app do Ultimate Team. Ultimate Team é uma das opções de jogo dentro do UFC 25. Sim, tem várias coisas que pode se fazer dentro desse jogo. E a gente jogava muito temporada, né? O carreira de jogador. Modo carreira. Era só que a gente jogava, a gente fazia 7 carreiras em sequência. Começava na quinta divisão inglesa e levava o time até a Premier League para conquistar o título. E aí, se não me engano, em 2013, por ali, eles lançaram o Ultimate Team. Eu não A busquei gente joga FIFA há um tempinho isso tá de já. cabeça, eu tô bem de cabeça, eu não busquei essa informação, mas acho que foi 2013. Estamos no mundo do FIFA há um certo tempo. E aí a gente só vem jogando Ultimate Team, modo carreira a gente joga de vez em quando não tem internet, porque tem que estar logado. Tem algumas. Então o FIFA traz algumas opções de jogo. Ultimate Team é divertido porque a gente monta o nosso próprio time. Sim, Inclusive o nosso primo André sim, primo André. estava comprando FIFA, um FIFA atrás do outro e nem sabia que existia Ultimate Team. A gente apresentou para Sim, ele, ele só, mostrou que só jogava modo carreira, ele né? só jogava modo carreira. Então a gente apresentou para ele o Ultimate Team e agora ele Carno, tá preso aí no Ultimate Team. Então vamos dar algumas dicas para o nosso primo e para todos que tiverem interesse no jogo. fifeiros iniciantes. Então uma dica importante é que a gente consegue acessar o Ultimate Team na internet e no aplicativo de celular. Sim, você pode ir jogando tanto pelo seu computador quanto pelo seu celular. Então, você está longe do seu PC, do seu console, você pode estar fazendo alguma coisa ali no Ultimate Team para ir adiantando o esquema do seu clube, né? Dá para ir montando time, concept, fazendo trade, mexendo no Os Evolution, desafios de montagem de elenco. comprar cartas, só não dá mesmo para fazer o gameplay, né? Para entrar em campo e jogar, mas o resto. Faz tudo. Então, se você quiser, a gente vai ter o link aí na descrição, ea.com/easports/Ultimate Team Web App. Também dá para baixar o aplicativo no celular. Abrindo aqui o Web App que a gente tem na tela, vamos começar então as dicas para começar no FIFA. Bom, a gente tem aqui, passando o mouse, FC Hub. No FC Hub, a gente consegue ver os objetivos e prêmios que a gente vai ganhando no decorrer da temporada. A cada um determinado período de tempo, o FUT ele abre uma temporada no qual eles são traçados objetivos e prêmios ao se alcançar esses objetivos, né? Então aqui em cima a gente pode ver restam 3 dias e 7 horas para encerrar essa É a segunda temporada já, né? segunda temporada, que é a temporada Centuriões. Então, fechando isso aqui, vai iniciar uma nova e você tem chance de conquistar os prêmios novamente. E são diversos prêmios, desde pacote a jogadores, né? E sempre vai, cada temporada são novos pacotes, novos jogadores, né? Tipo, Isso. nós estamos na época dos Centuriões, quando sai Team of the Year, aí vem aquela legião de premiação referente ao Team of the Year. Então, várias possibilidades
de premiações aí. Isso, e para avançar aqui na temporada e conquistar os prêmios, a gente precisa ganhar esse SP, ou em inglês deve estar. Aqui está em português, em inglês deve estar XP. A gente tem que cumprir objetivos para ganhar esses XP e avançar na temporada e conquistar os prêmios. Os objetivos estão aqui em cima: objetivos do UFC, objetivo semanal do Rush, sazonal, ao vivo, Pro, treino, marco e fundamentos. Eles ampliaram bastante nesse novo FIFA, né? Antigamente, nos jogos anteriores, não tinha. A gama não era tão vasta assim, né? Eles ampliaram os objetivos para que os jogadores busquem jogar todas as possibilidades que o FIFA permite, né? Por exemplo, aqui nos objetivos do UFC, UFC agora é o nome do jogo, né? Não é mais FIFA, porque perdeu, não pagou os royalties lá, então agora é FC 25. E ele coloca aqui, objetivos do UFC 25, você ganha esse XP cumprindo os jogos da semana em diversos modos de jogo, não só no Ultimate Team. Você tem aqui o carreira de manager, carreira de atleta, o clubes, o Rush e o próprio Ultimate Team. Então, ele te incentiva a jogar os outros modos para avançar aqui na temporada. No sazonal, como o próprio nome já diz, Temporada? em certos períodos da semana dessa temporada, tem alguns objetivos que ajudam a avançar. Por exemplo, objetivos diários. Se você fizer 2 partidas e marcar 3 gols naquele dia, você ganha XP. Então ele te incentiva a entrar todo dia e fazer pelo menos 2 jogos e marcar 3 gols. Sempre tem alguns outros objetivos aqui, como por exemplo, jogue 3 partidas, marque 3 gols, vença 3, usando tal uniforme. Só que esse uniforme, por um tempo a gente, mas onde é que consegue esse uniforme, né? Não, era difícil. Tem ali a loja que você pode comprar o uniforme. E aí você coloca e vai jogar e vai ganhar esse XP. Você compra esse uniforme com os coins que você ganha durante o jogo, né? Com as moedas que você ganha durante o jogo. Ao final de cada partida, você ganha, conforme o seu desempenho naquele jogo, você ganha um X número de moedas, né? E assim vai acumulando para conseguir comprar itens na loja do FIFA. Pela nossa experiência, comprar uniforme só para completar isso aqui e ganhar XP não costuma valer a pena. Quando que vale a pena? Quando tem algum prêmio que você quer alcançar rápido para poder utilizar, ou a temporada está acabando, falta um pouco XP para você alcançar alguma meta e você vê que não vou conseguir. Aí você vai lá, compra o uniforme, equipa e conquista a meta. Mas tem que ser uma meta muito boa para valer o valor do uniforme, né? Tem que ser aquele ganhar um Haaland especial, né? Aí vai. Ícone, alguma coisa para gastar tanto de moeda e ganhar o prêmio, tem que ser um prêmio bom. Aqui na guia ao vivo é onde costuma ter as melhores recompensas, só que sempre por tempo bem limitado, né? Geralmente 1 semana, 2 semanas, às vezes menos que isso ainda. Aí tem que ter aquela certa paciência para jogar o ao vivo, né? Porque tem conflitos aí, o pessoal que joga ao vivo aí. Não, mas o ao vivo aqui que ele coloca não é só jogar online. Tem vários aqui com objetivo de fazer online, jogando online. Mas tem, por exemplo, jogue 2 partidas, jogue uma partida. Isso aqui é aberto por 24 horas. Tem 4 dias para completar esse objetivo. Tem o objetivo de fazer DMLs, abre uma DME especial. Se você completar todas as DMEs, você ganha uma carta especial. Aqui o Tel, do Bayer. E de vez em quando essas cartas especiais é legal fazer essas DMS, esses desafios de montagem de elenco, porque algumas vêm tanto quanto bugadas, né? Tem uma dessas cartinhas aí, de vez em quando sai uma que a gente vai jogar contra e se arrepende. Por que eu não fiz aquela carta? Porque o cara voa em campo, né? Então, sempre bom fazer. Por exemplo, aqui tem o objetivo de Centuriões, jogador do mês.
Então ele coloca, se você colocar 2 jogadores do mês em campo, fazer gol, dar assistência, isso tudo vai te dando prêmios e XP para avançar na temporada. Então fique de olho quando você, vou fazer 2 jogos no dia, vê se não tem um objetivo de ter um jogador de um país, de determinado país, ou de determinada liga, ou uma carta especial, tem que ser o IF, tem que ser jogador do mês. Jogue com 2 jogadores do Real Madrid no seu elenco, né? Marque gol com o jogador do Barcelona, coisas do tipo. No UFC Pro, são objetivos geralmente assim, conecta sua conta do YouTube com o UFC 25, conecta sua conta do Twitter. Vai ter campeonato mundial de FIFA, Assista o jogo. assiste a transmissão. Então isso tudo aqui também dá pacotinhos. A gente tem um marco, que são objetivos geralmente fáceis, só que de longo tempo. Leva um certo tempo para conseguir alcançar. Marque 500 gols, faça 3 gols de bicicleta. Só que sempre tem, né? Primeiro começa, sei lá, marque 50, depois marque 100, marque 500, marque 1000, Liste 10 cartas, liste 50, e por aí 100, vai. 250, Então né? você vai completando esses objetivos e eles vão recompensando por isso. Então isso é muito bom de fazer no começo. Principalmente para ganhar uns pacotinhos extras, né? E principalmente essa guia aqui, ó, fundamentos, porque isso aqui é o mais fácil, é tipo, aumente o chemistry do seu time, troque o nome do clube, compre o uniforme, aplique uma carta de estilo. Então ele é meio que ele vai te ensinando a jogar e te recompensando por isso. Vai dando as dicas de como deixar o seu time melhor, né? Para conseguir alcançar um objetivo, um rendimento mais efetivo durante o jogo, né? Em tese. Outra dica, quando você vai em elencos, você consegue gerenciar o seu time, né? Pode criar vários times aqui. Uma coisa que vale a pena dizer, que você vai perceber de repente se for jogar online ou até contra alguns times, você pensa, mas por que que o time do cara é tão forte e o banco tá cheio de carta bronze? Por que que ele faz isso? Porque a gente tem algo chamado aqui de overall. Aqui em cima está marcando 85. E quando você vai jogar online, A a inteligência inteligência dele, ele tenta colocar alguém no mesmo nível para jogar contra, balancear. Então ele vai procurar alguém que tenha um time de nível 85 para vocês se enfrentarem. para ser um jogo parelho. Só que o que acontece? Se você botar o seu banco de reservas, Tudo jogador tudo 49, jogador bronze de baixo overall, o teu overall que é 85 aqui vai baixar para 82, 81. E aí você vai enfrentar alguém que está com esse time mais fraco e o seu time é bem superior. Então o pessoal sempre tenta arranjar um jeito de levar vantagem, né? eu acho isso feio. E uma coisa que eu percebi, eu não sei se isso ainda acontece, porque agora tem muita carta, mas antigamente assim, ó, eu ia jogar online, eu costumava pegar adversários que tinham os mesmos jogadores que eu. Tipo, eu nunca enfrentei ninguém que tinha o Mbappé. Aí eu comprei o Mbappé, coloquei no meu time e falei, cara, agora eu vou entrar online e vou arregaçar com o Mbappé. Aí todo mundo tem. Todo mundo que eu vou enfrentar tem o mesmo jogador. Então deve existir, não sei se ainda existe, mas deve existir um pareamento de colocarem Times similares, jogadores, equilibrados assim para se enfrentarem. Quando tem algum jogador que é um destaque, que pode fazer uma influência muito grande no time, né? Isso acontece. Na guia, aqui no menu DME, o que a gente recomenda? Fazer todas as DMEs de fundamentos, que são bem fáceis de fazer, aqui essas primeiras são bem fáceis e vão recompensando. Essas últimas aqui são mais difíceis, né? Principalmente o híbrido de liga e país, né? Aí esse daí já é mais complicado. Se você tiver dificuldade de fazer essas DMEs, deixa aí nos comentários que a gente cria um manual aqui, Como completar dando as esses dicas desafios, de né? como completar esses aqui. Mas muitas vezes recompensa, porque quando a gente consegue completar, vem cartas que vale a pena. São cartas boas, são cartas boas. Para começar o clube sem precisar gastar muito coin na compra de jogador, são ótimas DMS para fazer.
Aqui em desafios também é sempre interessante, tá sempre rodando isso aqui. A gente tem desafio toda quinta-feira aqui nos grandes confrontos. A gente tem desafio que às vezes aparece terça ou quarta-feira. Principalmente agora, por exemplo, quando tem rodada da Champions ou da Europa League, normalmente eles isso é mais, eu acredito, quando começa o mata-mata, né? Mas muito eles colocam esses desafios dos grandes confrontos da rodada dos campeonatos europeus, né? Então é legal porque normalmente os prêmios são bons também. Aí fica uma dica assim, ó, porque quando tiver, sei lá, final da Copa do Rei ou final de alguma liga, da liga inglesa ou de um campeonato, esses grandes confrontos costumam vir alguns times que vão se enfrentar. E aí o preço no mercado de transferência aumenta. Vai lá para cima. Então uma coisa é você tentar se antecipar. Se você já sabe que vai ter um clássico Real Madrid e Barcelona, já compra essas cartas de jogadores antes de abrir o ADME de grandes confrontos. Tenha pelo menos duas cartas, vai ter um El Clássico. Então tenha pelo menos duas cartas do Real e duas cartas do Barcelona que você não utiliza no seu elenco titular para poder usar nessa DME, né, nesse desafio de montagem de elenco. Inclusive tem muita gente que estuda para ver quais são os prováveis confrontos da semana e investe, trabalha no mercado de transferência, passa o dia comprando carta, para quando chega o momento ele coloca tudo à venda com preço alto e fazer milhões de coins. É uma estratégia do mercado de transferência para quem quer fazer coin. Outra dica que eu daria aqui é ter sempre um time completo. Eu fazia muito isso nos primeiros FIFAs do Ultimate. Assim, ó, eu comprava todos os jogadores do Leicester, mas eu não jogava com eles, eu só tinha o time completo. Sim. Aí às vezes eu pegava todo o time do Mônaco. Sempre tinha um time completo, porque isso facilita muito na hora de fazer as DMEs. Sim. Porque mesmo que não seja assim, pedir uma DME que tu tem que ter no mínimo 4 jogadores do mesmo clube. Cara, é difícil ter 4 jogadores do mesmo clube. E o legal disso é principalmente se você conseguir ter esse elenco de times com jogadores que não são do mesmo país, né? Se é um time que, por exemplo, tem jogadores de 6, 7 países diferentes, então isso aumenta a probabilidade de dificuldade, né, para realizar a DME. Então se você tem, por exemplo, sei lá, um Liverpool que tem jogador inglês, tem jogador egípcio, tem jogador holandês, tem jogador espanhol, tem tudo que é nação ali, né? Então, se você tem um elenco desse pronto, não livre porque vai ser muito caro, né? Mas é legal porque vai ajudar bastante nesses desafios de montagem de elenco. Eu recomendo Liga de Portugal, Liga Saudita e até a Ligue 1, a Liga Francesa. Por exemplo, agora tem uma DME de Liga Francesa aberta, os preços estão tudo nas alturas. Se tivesse um time completo, poderia fazer as DMEs e o que sobrar ainda poderia lucrar no mercado de transferência. Então sempre tenha um time completo. É uma dica bem legal essa, porque vai ajudar muito nas suas DMEs. Agora uma outra dica aqui, porque é uma novidade desse FIFA 25, é que quando você vem uma carta repetida no pacote, você pode guardar ele no armazenamento de DME. Só que depois que eu usei o jogador, eu não achava o jogador para trazer de volta para o clube. Eu falei, meu Deus, onde é que foi parar esse jogador? Eu não consigo trazer de volta. Então eu vou mostrar aqui que entrando numa DME, você for buscar adicionar atleta, vai ter a opção armazenamento de DME. Aí você manda buscar, vai mostrar todos os jogadores que estão na reserva. Eles não aparecem no seu clube, eles estão na reserva. Você tem que mandar eles para o clube para poder usar. Pelo console também R2, ali você vai mudando as opções e chega no armazenamento de DME. E aí para mandar no clube, você vai clicar em cima e enviar, né? Próxima dica, mercado de transferências. Vender cartas pode lhe possibilitar coins. O que a gente costuma fazer bem no começo do jogo, quando a gente não tem coin, é vir aqui na loja, pacotes, pacote clássico, e comprar esse pacote de 750 coins aqui. O bronze mesmo, de cartas bronze.
Aí pega todas as cartas e envia ela para o mercado de transferência. Aí no mercado de transferência você vai colocando à venda e em algum momento vai vender. Aqui, ó, tudo carta que veio no pacote, ó, vendeu 450, 400, 450, 400. Essas cartas vão vendendo e vão pagar o valor do pacote e vai acumulando coin na sua conta. Paga o valor do pacote e gera um lucro, às vezes, 2, 3 vezes acima do que você gastou. Assim você vai aumentando o seu número de moedas para adquirir os jogadores que você quer. E tem carta aqui que tu pode colocar 700, 800 coin que vai pagar o valor do pacote. E tem carta de técnico bronze que está valendo 2, 3 mil coins. Então, às vezes, vale muito a pena. Uma dica importante: antes de colocar à venda, compare o preço que essa carta está sendo vendida no mercado. Né? Tem ali a opção comparar valor de mercado. Aí você pode pegar uma carta que às vezes você acha que vai sair a 450 coins e na verdade ela está no teto da carta. Está lá 10 mil coins o valor da carta. Isso, você consegue ver como é que está o mercado dessa carta. Por quanto estão cobrando, quanto estão pagando. No menu estádio, você consegue arrumar o seu clube por aqui, trocar o badge, o uniforme, a bola, a comemoração, mudar a cor de arquibancada, bandeira, um monte de item estético aqui. Você curte isso, né? Eu particularmente, eu tô preocupado com o que acontece dentro do campo ali, nada além disso. Bom, a gente tem a loja onde a gente pode comprar pacotes. A gente tem os promocionais, que às vezes são bons, às vezes nem tanto, mas costumam ser bem caros. A gente tem os pacotes clássicos, que é o bronze, prata e ouro. E agora a gente tem a novidade, eu acho que no FIFA 24 também a gente tinha, que é prévia de pacote. A gente vem aqui, clica em prévia de pacote. Ele vai mostrar como se você tivesse comprado qual carta viria para você. Aí, se você gostar das opções que vieram, você clica aqui no valor e vai adquirir essas cartas que estão aparecendo. Se não quiser, só fechar. 24 horas depois, você vai poder Tem uma clicar nova novamente. prévia, é gerada uma nova prévia. Aqui só veio carta ruim, né? Não tive sorte de tirar uma carta boa aqui. Aí já poderia comprar. E quando você compra, você já pode clicar em gerar uma nova prévia logo na sequência. Nesse de prévia, o melhor que apareceu para mim até agora, eu acho que foi o Griezmann, overall 88. Então, vale a pena. Eu digo até o bronze, parece que vem. Bronze não, prata, só vem carta prata, não, às vezes vem um if também, de baixo overall, né? Então vale a pena sempre fazer essa prévia aqui. Em estoque, são alguns pacotes limitados que eles criam. E também não acho que não vale muito a pena. E temos pacotes para você, que eles dão um pacote meio profissional, promocional e às vezes aparece pacote de 1 coin ou 10 coins e até 30 coins. É bem barato, vale a pena dar uma olhada para pegar aqui. Esse de 1 ou 10 coins, independentemente das cartas que forem, eu digo pega porque vale a pena. Agora a gente tem aqui, ó, menu Club, onde a gente tem essa opção recuperação de venda rápida. Isso aqui, quando você abre um pacote e descarta a carta por algum motivo, não gostei dessa, ou já tenho essa, ou prefiro fazer o coin. Só que aí abriu uma DME que pede a carta que você não tem. Aí você pode vir aqui, recuperação de carta. Ele mostra as cartas que você descartou nos últimos 7 dias. No caso é que eu não tenho nenhuma carta para demonstrar, nos últimos 7 dias não excluí ninguém, mas eu poderia clicar aqui e resgatar. A gente tem 5 opções aqui, ó. Número 5 indica que eu posso fazer isso 5 vezes dentro de 30 dias. Depois de 30 dias, se tiver zerado, ele vai voltar com 5 opções de resgate. Às vezes até apagou a carta sem querer, acontece, o cara tá meio dormindo, jogando, abriu o pacote, botou para baixo, Aperta. descartou, aí aperta o acorda R no sem desespero, querer. meu Deus, a carta. Dá de recuperar por aqui. Outra dica é essa opção evoluções. Essa o meu irmão gosta muito.
A gente tem evoluções gratuitas e evoluções pagas. Que acontece? Você escolhe um jogador qualquer do seu clube e coloca ele dentro de uma evolução. Ou seja, ele vai ter desafios para serem completados. Então você colocou ele numa evolução e o objetivo dele é fazer 4 jogos e dos 4 jogos ter 2 vitórias. Normalmente as evoluções podem chegar até 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. E cada nível vai ter os seus requisitos para você conseguir passar para o próximo. Níveis de objetivos. Sim, mas cada evolução é diferente. Às vezes uma evolução é só para zagueiro, só para atacante, só para ponta. E pode variar também assim. Às vezes sobe 2 de overall, às vezes sobe 10. Às vezes nem sobe o overall, mas sobe a pontuação do jogador, né? Sim, ele Às fica mais vezes forte. a velocidade dele, que é 60, vai para 85, mas o overall continua o mesmo. Então é até bom isso, porque para quem joga online a carta vai ficar mais forte, mas o overall vai permanecer baixo, né? Lembrando que por enquanto só dá de rodar uma evolução por vez. Você pode ter várias, mas ele só vai completar o objetivo um por vez. Às vezes o FIFA abre a opção de fazer Fazer duas 2 vezes. evoluções ao mesmo tempo. E é uma ótima opção para você deixar, de repente, um time bronze mais forte, um time prata mais forte. Ou tem um jogador que você quer no seu time ouro, mas ele é prata, você consegue fazer a evolução dele. Então, para quem está começando e tem cartas fracas ainda, é uma opção de conseguir cartas, de deixar as cartas mais fortes sem pagar nada por elas. E os objetivos às vezes são bem fáceis, né? Às vezes jogue 3 partidas, vença 2 jogos, ou vença com 2 gols de diferença. Quando é atacante, normalmente marque 2 gols com o jogador, ou dê 2 assistências. Coisas do gênero, né? Para encerrar, a gente tem aqui competições que dentro do Ultimate Team são os modos de jogo que você tem: o Square Battles, Rivals, Champions e Rush, que é o novo do FIFA 25. Se você joga online, eu até aconselho jogar todos os modos, porque vai dar mais XP lá para sua evolução da temporada. Você vai ter pacotes de premiação no final de semana por completar. Para quem joga online, os pacotes às vezes as premiações são superiores, né? Então é algo que vale a pena. E não aparece aqui, só aparece no console, é a opção de jogo Momentos. Onde Momentos é como se fosse um tutorial, ele vai te ensinar a jogar FIFA. Então você vai ter o tutorial básico ali, o momento básico, que ele vai falar, tutorial de passes. Então ele diz, complete 5 passes rasteiros. Aí depois vai ter outra, complete 4 passes aéreos. Complete enfiada de bola. Aí tem outro que é ataque. Faça gol assim, faça gol com chute por cobertura, faça gol de cruzamento. E tudo isso vai te dando estrelas no momento. Essas estrelas você troca por pacotes. Então é outra maneira de conseguir pacote e abrir, ter jogador, ter elenco para fazer DME de graça. E os momentos costumam ser bem rapidinho, é bem fácil. Às vezes é cobrar um pênalti. Sim. Tu cobra o pênalti, pronto, ganhou estrela. E somando estrelas você troca por pacotes. Então é uma boa maneira de começar o jogo jogando FIFA, para ter pacote. E também treinando, né? Porque vai melhorar o seu jogo. Vai praticar, porque tem de defesa, tem de ataque, tem de passe, tem de falta, tem de tudo. Tem de goleiro, tem todas as opções. E é importante fazer os momentos porque esse novo FIFA, a jogabilidade dele deu um baquezinho, né? Tá diferente. Deu uma alterada do que era nos outros. Então é importante se adaptar. Bom, então essas foram as dicas para você começar bem no FIFA, saber o que fazer, não deixar nada para trás, não esquecer de nenhuma vantagem que você pode ter. Se faltou alguma coisa interessante ou importante que você sempre faz no começo, coloque aí nos comentários, compartilha com a gente, né, suas ideias, suas táticas também. É isso então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, jogar o seu comentário aí no nosso vídeo e compartilhar com seus amigos. Nos vemos então num próximo vídeo, já é? Já foi, meu irmão.